Eucana era um homem que vivia numa disputa entre duas mulheres, uma chamada Ana e a outra Penina. Ana era a mais amada, porém não o dava filhos, o contrário de Penina, que tinha filhos. Eucana subia de ano em ano de sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E em um dia que ele sacrificava, deu a Penina, que era uma das suas mulheres, e a todos os seus filhos e filhas, porções. Só que Ana, ele dava uma parte excelente, por amar mais, embora o Senhor tivesse cerrado a sua madre. E Ana convivia com as provocações excessivas de Penina. E a Bíblia vai nos dizer que esta mesma Penina era sua rival. Observando isto, podemos dizer que ela tinha Ana como a sua verdadeira inimiga. Outra prova disso é que a Bíblia vai nos dizer também que Penina a provocava excessivamente para irritá-la, ou seja, desestabilizá-la emocionalmente. A Bíblia relata ainda que Penina fazia tudo isso com Ana em um momento crucial, exatamente em um momento em que ela subia à casa do Senhor. Ei, e não é assim que acontece nos dias de hoje também? Quando você está se preparando ou se programando para ir para a igreja, vem um e outro te irritar, não é verdade? Querendo arrumar confusão ou um problema com você? Pois é. Era isso que vinha acontecendo com Ana. Pois é, só que a reação dela era chorar e não se alimentar. Ela absorvia tudo aquilo, fazendo encher o seu próprio coração. E ainda indagando Eucana, seu marido, perguntava o porquê do seu choro e o porquê dela não se alimentar. E ele chegou a cogitar se ela realmente o amava, né? Chegou a perguntar o seguinte: e por que está mal o seu coração? Não que sou eu melhor do que 10 filhos? Sabe o que eu vejo nessa parte? Eu observei que esta situação se assemelha também nos dias atuais. Ana tinha um sonho de ser mãe. Só que este sonho era para mostrar à sua rival que ela também poderia dar filhos ao seu marido. Irmãos, Deus nunca vai nos abençoar com algo ou alguém somente por um capricho nosso ou para passar na cara dos outros. Ele vai nos dar a bênção quando ela tiver um propósito e um objetivo, e não para alimentar o ego de alguém. Ana e Penina pareciam estar vivendo em competição, onde Penina sempre saía vencedora. Esse desejo de Ana, de uma certa forma, já estava atingindo o seu casamento, pois o seu próprio marido chegou a perguntar se ele não valeria mais do que 10 filhos para ela. Às vezes as pessoas querem tanto alimentar o seu ego e esquecem de cuidar das outras áreas. Bom, mas a Bíblia continua falando sobre Ana. Vamos lá. Sabe como Ana chegou para orar ao Senhor? Com amargura de alma e chorando abundantemente. Mas o que moveu as mãos de Deus não foram suas lágrimas, mas a sua atitude de fé. E fez Ana um voto com Deus. Aí observamos o propósito, que não era só para alimentar o seu próprio ego, mas para contribuir de alguma forma com os planos de Deus. E fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Irmãos, mesmo nesse momento de fé dela, quando ela falava em oração ao Senhor, só porque ela orava sem abrir a boca, Eli a teve como alguém que estava embriagada, ou seja, bêbada. E, irmãos, isso acontece hoje também. Quanto foram as pessoas que já nos chamaram de loucos, malucos ou endemoniados por fazer a vontade de Deus ou por estar orando por uma pessoa. Isso acontece vindo do que estão no mundo.
mas dentro das igrejas também há aqueles que fazem julgamentos antecipados sem saber de nada. Porém, Ana respondeu que não bebia vinho nem bebida forte, e que ela estava sóbria, mas apenas atribulada de espírito, mas que derramava sua alma perante o Senhor. E Ana continuou dizendo a ele para não tê-la por filha de Belial, porque o que ela falava era sobre a multidão dos seus cuidados e do seu desgosto. Depois disso, Eli a desejou paz e sucesso na sua petição ao Senhor. Pois é, Ana então respondeu: ache a tua serva graça aos teus olhos. Depois de todo o ocorrido, o seu semblante já não era mais triste, mudou, tanto que seguiu o seu caminho e se alimentou. A gente viu que antes ela havia chegado até o Senhor aflita, atribulada de espírito e com desgosto. Mas depois dela orar a Ele com propósito e com sinceridade, derramando o seu coração, ela saiu leve. Não chegue a Deus somente com as suas lágrimas, mas com propósito. Mas se elas expressarem a sua dor, chore. Mas não fique somente no choro. Tome uma atitude de fé. Porque senão você vai passar a vida inteira chorando. É verdade. E ele a abençoou com um filho varão, colocando o seu nome de Samuel.